Chegamos para mais um podcast Mulher Palestrante, sempre trazendo histórias de mulheres inspiradoras, mulheres palestrantes, mulheres que lideram seus movimentos e que trazem suas histórias aqui para inspirar outras pessoas, para te inspirar, para você aprender. E inclusive você pode ser uma das nossas entrevistadas aqui, sempre pensando como que a gente pode agregar a vida uma das outras. E agora eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, ela que é sócia do Clube Bem-Sucedidas. Nós estamos gravando esse podcast aqui em Curitiba. E ela também é de Curitiba. Tenho a alegria de receber aqui no nosso estúdio a Jane França. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com você, Gi. Quero já começando a falar com você sobre a importância de um movimento. Bom, eu estou no Bem-Sucedidas desde julho de 23, né? Quando eu assumi como sócia do clube realmente. E estamos aí quase 100 associadas, então eu posso dizer a importância do network, esse movimento todo e o crescimento exponencial que nós tivemos nesse meio tempo, né? E como este movimento vem transformando as nossas associadas. Quando a gente fala do poder do movimento, é que muita gente não sabe o poder de andar em unidade, andar em comunidade, o quanto isso fortalece. Porque muitas vezes a gente escuta, eu escuto muito, você também deve ouvir. Empreender é solitário, eu me sinto sozinha, às vezes eu tenho uma ideia, não sei com quem dividir, eu não sei por onde começar. E quando a gente pensa em estar junto, estar em grupo, isso ajuda e favorece os nossos negócios. Você também acredita nisso? Com certeza. E um diferencial que a gente escuta muito nos nossos cafés, que nós temos nos nossos encontros mensais, né? É justamente isso. Elas sempre nos dizem, Gi, aqui no Bem-Sucedidas a gente sente que vocês olham o CPF por trás do CNPJ. Então isso nos deixa muito felizes, né? Porque elas dizem exatamente isso, que empreender é solitário, mas quando elas estão lá naquele momento do café, além da gente ter, porque a gente sempre prioriza a questão da educação, né? A gente traz esse lado da educação para que elas possam realmente ter um crescimento exponencial, para que elas possam crescer de forma ordenada, coordenada, né? E elas dizem que ali dentro elas aprendem muitas coisas. E realmente, às vezes, com a experiência uma da outra, que ali nos depoimentos, elas nos contam, aquela outra entende que, puxa, se eu estivesse em casa, empreendendo sozinha, eu não teria essa experiência, não ouviria que eu posso aplicar de determinada forma o que essa outra colega minha aplicou dentro do seu negócio. E ao mesmo tempo uma pessoa aplica, vai lá e replica para outra e começa a falar, olha, isso aqui deu certo para mim e isso não deu. E o mais legal quando a gente fala desse movimento e vocês com o clube é o quanto realmente esse apoio é fundamental e a gente não tá falando só do empreendedorismo. São em várias áreas da vida. Então, Gi, nós tivemos no mês de maio, acredito eu, se eu não me enganar a questão ali da data, uma palestra sobre a questão patrimonial, né? Que, como eu disse, a gente quer levar informação para as nossas associadas. E veja, era uma palestra sobre direito patrimonial. Você é dona do seu bem? Até nós brincamos esse trocadilho dentro ali do clube. E essa liberdade que elas têm em se conectar nesse momento do café trouxe inclusive histórias de abusos e acabou virando uma conexão tão gostosa porque várias meninas trouxeram vivências e acabou virando uma grande comunidade e foi absurdo como reverberou isso depois dentro do clube. E esse café agora que nós vamos ter amanhã vai ser sucesso, porque nós já estamos em 40 meninas. Então, e nós entendemos, né, que quanto mais a gente traz essa conexão, e não só para falar sobre o empreendimento, porque o que eu entendo, o que a Milena, que é a minha sócia, entende, que todas nós, as mulheres, esse empreender é solitário, mas por trás da empreendedora existe uma mulher, existe uma mãe, enfim, todas nós sabemos quem somos e quais os nossos papéis, não é? Então, se você estiver no ambiente onde você pode ser você mesma,
Isso é libertador. Então, acredito que foi isso que elas sentiram nesse último café, né? Onde elas puderam ser elas mesmas, e é por isso que cada vez os nossos cafés vêm tendo cada vez mais público, né? Onde elas podem se sentir acolhidas. Essa é a palavra que a gente mais ouve, porque aqui nós aprendemos, mas também somos acolhidas. E esse papel do acolhimento é sempre no pertencimento. Eu acho que essa palavra é interessante a gente falar, porque existem dezenas de grupos de network pelo mundo, existem dezenas de grupos de mulheres empreendedoras pelo mundo, só que é o nosso papel dentro daquele grupo, o que nós fazemos de diferente ali. O grupo dá todo apoio, vocês têm um movimento muito bonito, parabéns para vocês duas que lideram, você e a Milena que lideram esse movimento, que tomaram a frente e que conseguem trazer educação, como você falou, educação empreendedora e ter todo esse acolhimento. Mas eu vejo que é muito o papel daquela pessoa que se sente dentro, se sente pertencente. Vocês têm o papel de fazer com que as pessoas se sintam pertencente, mas é o papel de cada uma. Eu acho que isso é sim o resultado do grupo e ao mesmo tempo das pessoas olharem e falar assim, eu pertenço a esse grupo. Exatamente. O que eu sempre falei para a Milena, que eu não queria ser mais uma, porque realmente, como você falou, existem inúmeros grupos de network, mas qual é o diferencial do Bem-Sucedidas? É o pertencimento, porque eu sempre entendi que quando a gente se sente pertencente, a gente não quer sair daquele lugar. Porque você pagar uma mensalidade, você pagar um café, mas você chegar ali e não se identificar com o que está sendo falado, você não se identificar com aquela colega que está sentada do teu lado, não vai deixar o seu coração quentinho. Quem conhece o grupo, elas sabem que sempre eu falo essa palavra, né? Essa frase. Deixar o coração quentinho é você chegar lá no café, estar no nosso grupo ali de WhatsApp, enfim, daqui a pouco a gente vai falar do nosso livro, né? Do nosso movimento Bem-Sucedidas Transforma, o ano passado. É você estar nesse movimento e sentir, puxa, que orgulho de fazer parte do Bem-Sucedidas, porque lá eu não sou um CNPJ, eu sou um CPF que tem um CNPJ. Eu acho que isso vai trazendo mais profissionalismo. Que com certeza vocês têm mulheres que estão iniciando um empreendimento, iniciando só com uma ideia, outras que estão fazendo a transição de carreira, deve ter vários formatos. Muitas. E algumas decidem empreender, algumas vão lá a convite de amigas que são empreendedoras. E aí, puxa, decidem empreender depois que vão em algum café, enfim, algum encontro e decidem empreender. Outras entendem que não, eu posso ter um empreendimento de sucesso maior do que eu já tenho aqui, porque eu tenho capacidade. Porque é isso que a gente mostra lá. Porque qual é o propósito do Bem-Sucedidas? É tornar empreendedoras que hoje acham que o seu talento é apenas um hobby em empresárias de sucesso. E a gente sempre diz lá, sabe, Gisele? Porque às vezes as pessoas não entendem a medida do sucesso. O que é sucesso para você não é o mesmo que sucesso para mim. Às vezes o que é sucesso para mim é, sei lá, assistir um filme com uma boa pipoca no sofá da minha casa com a minha família. E sucesso para você é estar na Disney, né, com a sua família. Então não importa qual é a sua medida de sucesso. Então eu também ensino para as meninas lá que o teu sucesso, se você quer uma pequena empresa, média, uma gigantesca empresa, não importa. É você que vai decidir o tamanho da sua empresa. E você tem que se sentir feliz quando você alcançar esse patamar, você se sentir feliz e não ficar pensando, puxa, mas aquela outra empresária é maior. Mas você tem que pensar, o que você quer? Então você decidiu, se o teu sucesso é ser uma micro, então parou por aí e seja orgulhosa daquilo que você conquistou. E até nisso que você está falando de pensar em sucesso, eu acho que é muito da mentalidade que se desenvolve com outras mulheres. Quando a gente fala de uma apoiar as outras, às vezes eu tô aqui no início, olho para outra, escuto a história dela que já tá um pouquinho mais à frente, seja em mais anos ou então em faturamento, você fala, nossa, eu posso chegar até lá, olha que sensacional, sentar nas mesas, escolher as mesas, eu acho que isso
é uma coisa que acaba sendo uma estratégia que eu vejo muito, que eu inclusive pratico muito, de escolher as mesas que eu quero sentar. Para quê? Para sempre ser aquela que tô na mesa, não só para ensinar, aquela que tô na mesa para aprender, porque assim a gente consegue levantar para ensinar. Exatamente. E lá a gente fomenta isso também, sabe? A gente, inclusive, a gente indica outros grupos, indica palestras, porque nós não podemos pensar, não, existe só o Bem-Sucedidas, não. Vá em outras palestras, participe de outros grupos, justamente para que elas tenham esse entendimento, né, para sentar em outras mesas que façam sentido para aprender e ter essa troca. E sabe quando você diz de mesas que fazem sentido? Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, há mais ou menos 8 anos atrás, quando eu comecei a entender o que era network. E foi quando eu fiz a transição de carreira. E eu fui entendendo o que era network e eu queria estar em todos os lugares. Se deixasse, eu tinha evento para ir de segunda a sábado, ou então de segunda a segunda. Todo dia tinha um evento, ou era de manhã, ou era de tarde, ou era almoço, ou era à noite. E eu ficava igualzinho arroz de festa que fala, né? Vários eventos. Quando eu fui entendendo o que era realmente fazer network de qualidade e não só quantidade, e realmente pensar quantos contatos eu vou ter, quantos cartões de visita eu peguei e ter qualidade, eu fui me profissionalizando e ao mesmo tempo eu fui conseguindo alcançar outros voos. E muita gente precisa ter essa visão. Não sei se você também já passou por isso, ou muitas que chegam até vocês e falam, nossa, fui, e é aqui que eu quero ficar. Sim. Muitas confundem, inclusive, né? Elas acham que para ter sucesso precisa estar em eventos de segunda a segunda. E muitas acham também que estar em vários grupos é o suficiente para fazer uma venda. E a gente ensina que não é bem assim. Não é porque o meu número eu vou estar num grupo de WhatsApp que eu vou fazer a venda. Ou porque eu vou estar em um jantar que eu vou fazer a venda. Você precisa conquistar, ter o relacionamento, ter o network, né? Eu acredito que todas que iniciam pensam assim, né? Preciso estar em todos os lugares. Mas realmente fazer um network de qualidade faz toda a diferença. Esse mapeamento de onde estar. Porque às vezes tem pessoas que até um pouquinho antes da nossa gravação a gente falou sobre isso. Tem pessoas que acham que vou lá na festa junina da igreja, vou lá agora na festa de tal lugar, agora eu vou lá no bairro. É ali que está o teu público-alvo. Será que o seu produto, o seu serviço é daquele nível no sentido de aquele público que você quer atingir? Qual é o público? Adianta você ter um material que você vende e você começar a participar de eventos mais empresariais, sendo que não é o seu público? É para empreendedora e não para CEOs, por exemplo. Então, primeiro avaliar para depois correr atrás. Senão só gasta energia. Gasta energia e dinheiro, né? Com certeza. E você sabe que é engraçado que as meninas reclamam disso às vezes. Nossa, mas eu gastei tanto dinheiro, paguei aquele jantar, paguei aquele café. Mas se você não mapeou, é sentar e fazer estratégias. Realmente, é como você falou. Qual é a sua estratégia? Você montou uma estratégia? Se aquela festa junina faz sentido para você estar? Se você vai lá por puro prazer para tomar um quentão, tá tudo bem. Sim. Agora, se você vai com aquela intenção de fazer negócios, então, espera, né? Faz a tua estratégia para ver se realmente vale a pena. Porque atirar para todos os lados não faz nenhum sentido, né? E uma outra questão que é interessante a gente falar, que eu acredito que vocês devem ouvir muito, é daquelas pessoas que vão até os grupos ou então vão até eventos e só elas querem falar sobre elas. Então é interessante a gente falar sobre a escutativa, que eu acho que está em falta, e quando a pessoa aprende, ela começa a ter sucesso. Sim, inclusive a gente tinha uma modalidade que era o pitch, assim, a roda, né? E deixava ali 2 minutinhos para cada uma falar. O que a gente percebia? Que só uma falava. Então, realmente, não tem como, e a gente não ia ficar com cronômetro, né? Então, as pessoas têm que aprender a essa escuta ativa, porque senão você nunca vai conseguir fazer um negócio. Se só você fala, outra pessoa não vai querer nem te ouvir mais, né? Então, realmente, essa dificuldade a gente
Isso é uma coisa que a gente está ensinando lá no nosso clube, né? Que as meninas treinem isso, essa escuta ativa, para que elas possam entender sobre o negócio do outro colega também. E a partir disso começam a ter os resultados, que eu acho que isso não tem preço que pague. E é quando você começa a ver os resultados e elas voltam falando, olha, eu consegui vender, ou então prosperei aqui, e trazem outras pessoas. Eu acho que a indicação é tão importante. Sim, é muito gostoso quando a gente sabe, assim, de meninas que fecharam muitos negócios, né? E que trazem outras associadas, porque o clube transformou a vida. A gente tem muitos cases de sucesso, assim, que deixa o coração quentinho. Eu sempre volto a falar, porque realmente é uma coisa que você não faz. A gente sempre brinca, eu brinco com elas lá no café. Eu digo eu, porque normalmente sou mais eu que apresento os cafés, né? A Milena tá ausente no Rio de Janeiro. Mas assim, eu digo, é claro que a gente quer uma viagem para Paris, claro que queremos dinheiro, né? Todo mundo tem um propósito, mas a gente não está fazendo isso por dinheiro, a gente realmente quer que elas alcancem o sucesso e através do sucesso delas nós tenhamos nosso sucesso também. Então, quando elas nos trazem esses feedbacks, não tem preço que pague, realmente. É uma caminhada, e todas as vezes que vai tendo resultado, cada vez mais o clube fica conhecido. É aquela coisa de caminhar juntas, né? Eu e Milena, a gente entende muito isso. É o caminhar juntas. Nós estamos caminhando juntas com as nossas associadas. Lá não tem Giane e Milena, lá tem o Bem-Sucedidas. E falando sobre vocês duas e todo o grupo que vocês já formaram e que fomentam, agora a gente vai falar também sobre a importância, como você disse, da educação, da inspiração, e que juntas nós temos aqui dentro da editora, aqui dentro do Mulher Palestrante, nós temos também a editora do Instituto Suard, e daqui a pouquinho já, daqui a alguns meses, nós teremos um lançamento. Vamos falar sobre isso? Vamos, muito. Eu acho que o mais legal quando a gente deixa a nossa história, participa de eventos, conta a nossa história, seja fazendo um pitch, seja contando história, mas quando a gente coloca no papel, a gente eterniza. E esse eternizar uma história através do livro é o quanto o livro pode espalhar a mensagem. Porque hoje eu posso ter um livro em mãos e esse livro pode rodar Curitiba. Mas ao mesmo tempo eu posso ter esse livro em mãos, dar de presente para alguém e viajar para outro país e viajar para outra cidade. E são as histórias que estão sendo levadas. Então eu acredito que esse projeto do livro Bem-Sucedidas também vem para isso, para contar histórias, para que o clube fique conhecido cada vez mais, mas conhecido pelas histórias de quem está ali participando. Sim, nós ficamos muito felizes pelo convite, né? Porque realmente quando você nos convidou para esse projeto tão lindo, a gente ficou surpresa. Mas quando a gente começou a falar sobre esse projeto dentro do clube, a gente viu a importância disso e como as meninas ficaram felizes, dizendo, gente, eu sempre sonhei em escrever um livro, contar a minha história, eu nunca achei que seria possível. Então, a gente entendeu a importância disso, realmente eternizar ali naquelas páginas o quanto o empreendedorismo transformou a vida delas, né? E quantas histórias belíssimas, belíssimas, eu tenho certeza que vão sair daí. E através das histórias é que outras mulheres podem ler essas histórias, se tornar escritoras. O quanto essas mulheres, escrevendo as suas histórias, elas vão entender mais sobre as histórias das outras. E eu sempre digo que quando a gente planta uma semente e pensa quando ela vai crescer, como que eu vou regar, o livro também tem esse papel. Porque você planta a sua história, você tem aquele momento da escrita, é você colocando a sua história ali, falando, uau, eu como escritora, eu me transformo numa escritora e deixo a minha história, já é sensacional. E isso gera autoridade. Só que quando você escuta de outra pessoa, que você não conhece, que você não foi apresentado para aquela pessoa dando feedback, olha, li o capítulo do livro aqui, do Bem-Sucedidas, tinha a sua história e eu me identifiquei. E isso acontece muito dentro dos livros de coautoria. Por quê? Porque são várias histórias e às vezes você lê algumas histórias e fala, nossa, essa eu me identifiquei, essa não tem muito a ver comigo. Sim. Isso que é mais legal. Então, é uma forma de você também se sentir mais motivada como escritora. Sim. E eu até falei para as meninas, né? Normalmente...
homens e mulheres, todos nós temos a questão da síndrome da impostora ali, né? E eu disse, meninas, não se deixem levar por essa síndrome. Todas vocês têm histórias belíssimas para contar. E não importa se a tua história é gigantesca, se para você acha que é uma história sem importância, ela vai com certeza tocar a vida de alguém. Então não deixe de contar a sua história, né? Tenho certeza que todas vão ser impactadas, e isso também vai fazer com que aquela questão do não merecimento, a questão de você achar que não é capaz, quantas histórias vão ser trabalhadas através do livro. É verdade, essa é uma produção que vai ficar pronta até o final do ano, várias coautoras, e agora a gente faz o convite para você que está aqui nos assistindo, que quer fazer parte do livro, do Bem-Sucedidas. Você pode fazer parte, elas estão convidando primeiro as que já fazem parte do clube, mas você que ainda não faz parte, então primeiro você vai conhecer um pouco mais sobre o clube, entender como você pode fazer parte do livro, é só você entrar em contato com elas, com a Giane, com a Milena, entrar em contato, tirar todas as dúvidas sobre escrever o livro, conhecer mais sobre o clube. Agora eu quero que você faça o convite. Pode ficar à vontade se você quiser olhar aqui para a câmera e convidar. Obrigada, Gi. Então, meninas bem-sucedidas, né? Nós gostamos de falar meninas porque somos eternas meninas e isso não significa que não somos bem-sucedidas. O nosso Instagram é Bem-Sucedidas Clube. Fica o convite para você conhecer o nosso grupo de network. Eu tenho certeza que você será muito bem acolhida e muito bem-vinda. Muito bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigada pela parceria nesse grande projeto, eu tenho certeza que o Bem-Sucedidas tem vida longa, por quê? Amém. Porque quando vocês falam sobre o clube, o brilho nos olhos que você tem e o resultado de outras mulheres que fazem parte junto com vocês. Obrigada, Gi. É o poder da comunidade. Com certeza, né? E da vontade, né, que a gente tem de fazer com que dê certo. Eu acho que principalmente de transformar outras vidas. Muito bom, transformação de vidas. E para vocês todos que querem conhecer, então conheçam através do clube sobre fazer parte do livro, conheçam o Clube Bem-Sucedidas para vocês participarem dos cafés, das rodadas de network. E para você saber mais sobre o nosso podcast, é só entrar em contato com a gente através do Mulher Palestrante ou então até mesmo do Instituto SWAT. Até a próxima gravação. Tchau, tchau.